Graça e paz seja contigo. Começamos mais um momento de devocional, de meditação na palavra do Senhor. E hoje eu quero trazer para vocês o encontro marcante, impactante que a mulher samaritana teve com Jesus. Para começar, vamos ler João 4, versículo 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Mais uma vez, nós estamos aqui para ver o que o encontro com Jesus pode fazer nas nossas vidas. E não é diferente nos dias de hoje. Não, absolutamente. Essa mulher samaritana teve um encontro com o Mestre Jesus. Ela teve a vida dela completamente transformada. Nós lemos aqui na palavra. A Bíblia Sagrada relata aqui no livro de João que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Mas essa passagem tinha um propósito. Os discípulos tinham ido a um outro lugar já, amando do Senhor, pois ele tinha um grande propósito, um grande objetivo em seu coração. Ele sabia que em Samaria tinha uma pessoa necessitada de uma palavra de Deus, de uma palavra de libertação, de uma palavra de cura para o seu coração, para as suas emoções. Por isso, era necessária a presença dele naquela hora, naquele lugar, com aquela pessoa. Jesus, então, foi seguindo pelo caminho afora e parou na fonte de Jacó. E isso era quase a hora sexta. E nessa hora, vem até o poço uma mulher samaritana tirar água do poço. E Jesus disse, dá-me de beber. Naquela época, as mulheres tinham a tarefa de ir buscar água para suas casas e também para dar para os animais. Mas o que mais interessante nessa passagem, é que o costume da época é que as mulheres faziam esse trajeto de ir ao poço bem cedo ou bem tarde à noite, pois naquela região predomina o calor e o clima é de deserto. Então, por que será que essa mulher ia ao meio-dia tirar água do poço? Mas ela sabia que nesse horário, apesar de ser muito mais quente, ela não ia encontrar ninguém ali. Mas ela não contou naquele dia com o fator surpresa de que Jesus a esperava naquele lugar. Talvez essa mulher já tivesse uma vida arruinada, era apontada por muitos e quando ia buscar água em horário que as outras iam, escutava comentários, julgamentos sobre a sua vida. E é por isso que ela optou pelo horário mais difícil, apenas para fugir do encontro com as outras pessoas. Muito me admira que quando ela chega lá no poço de Jacó, ela encontra Jesus e ele educadamente pede água para beber. Jesus pediu água por quê? Pedir água naquela época era uma maneira da pessoa se aproximar da mulher. Quando o homem queria uma conversa mais particular com a mulher, ele pedia água. E realmente era isso que Jesus queria com ela. Mas não era com segundas intenções. Ele queria a atenção do coração dela. Ele queria era transmitir uma mensagem do Pai Todo-Poderoso para a vida daquela mulher. Talvez essa mulher samaritana pensou, por que alguém hoje está me pedindo água, sendo que ninguém fala comigo? Mas a doce e inconfundível voz de Jesus não deixa dúvida em seu coração e ela logo começa a conversar com o Mestre. Ela, no começo, estava tão acuada que a primeira coisa que ela diz a Jesus é: como, sendo tu judeu, me pedes água para beber? A mim, que sou uma samaritana? Já que naquela época, judeus não se comunicavam com os samaritanos. Mas é porque ainda ela não conhecia o dom de Deus, que estava ali se manifestando naquele momento, naquele lugar. Então começa naquele momento um encontro que mudaria toda a sua história de vida para sempre. Talvez essa mulher já estava tão decepcionada com tudo e com todos, pois notamos que ela estava em um certo momento apática e não tinha muito interesse para perceber que o homem que estava ali não era qualquer um,
pois era o nosso Senhor Jesus. Então o mestre começa a se revelar dizendo: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dizes, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. E ela responde, disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo, onde pois tem a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? E sabiamente o mestre disse a ela, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. A samaritana então replica, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenhas sede e que venha aqui para tirá-la. Até esse momento, essa mulher não tinha entendido que era o prometido, o anunciado Jesus que estava com ela. Mas isso já estava para mudar. Então disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem aqui. A mulher respondeu e disse, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e agora tens o que não é teu marido, isso disseste com verdade. E continuou ela, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Veja, nessa conversa ela já começa a entender das coisas espirituais, pois ela conhecia a palavra. Após Jesus ter revelado para ela a vida daquela mulher, ela compreende que aquele homem que estava ali na frente dela era profeta e não simplesmente um homem qualquer como ela já tinha conhecido em sua vida. O mais lindo é ver que Jesus sempre tem um alvo, tem um propósito. Ele não foi até aquele lugar para julgar aquela mulher, mas sim para mostrar-lhe o caminho da salvação. O nosso mestre, depois de tudo isso, responde de uma maneira sábia e direta. Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os adorem, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Então Jesus lhe disse, eu o sou, eu que falo contigo. Deixou a mulher tudo que ela tinha ali, seu cântaro, e foi à cidade, dizendo a todos os homens, a todas aquelas pessoas, vinde, vede o homem que me disse tudo quanto eu tenho feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele, aleluia, o que faz uma vida transformada, uma vida que teve um encontro verdadeiro, impactante, transformador com Jesus. Faz maravilhas, ele vai à busca de outros pecadores para que também conheçam aquele único que pode perdoar pecados, que pode trazer a salvação. E nós vemos que depois desse encontro maravilhoso com Jesus, essa mulher, além de reconhecer que Jesus era o Cristo, ela foi para anunciar a todos que aquele era o qual muito tempo já tinha sido profetizado. Através do seu testemunho, muitos e muitos foram ter com o mestre. Veja como foi grande a transformação na vida dessa mulher. De mulher frustrada, com espírito de inferioridade, após encontrar Cristo, ela passa a ser uma missionária e anunciadora do reino de Deus. Isso não é maravilhoso? Uma coisa eu te digo, você não chegou aqui por acaso. Jesus te trouxe até aqui para nesse dia te dizer
Saiba que eu tenho um plano com a tua vida e você crê que eu posso transformá-la. Não importa o que você passou, não importa a situação que você se encontra, se deres ouvidos à voz de Deus, tudo será mudado para melhor. Não tente fugir das pessoas, não tente fugir do seu chamado, pois o Senhor Jesus hoje mesmo quer ter um encontro com você. Um encontro de transformação, de perdão dos pecados, de uma vida impactada, restaurada e transformada. Então hoje abra o seu coração, chame Jesus para a sua vida e tenha a sua vida transformada com Ele. Totalmente restaurada. O que era morte se transformará em vida. Aleluia! Deixe o seu comentário e compartilhe com alguém, pois Deus quer usar você como instrumento para que possa vir a palavra de Deus a ser anunciada a mais e mais pessoas. E certamente Deus quer falar com mais alguém nesse dia. Dizer que a sua vida pode ser completamente restaurada. Deus te abençoe.